Vamos seguir então. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que 1/3 dos benefícios tributários concedidos no estado de São Paulo estão sendo reduzidos ou extintos. Vamos entender essa história com o Álvaro Nocera, que está de volta aqui no 3 em 1. Com essa medida, Álvaro, o governador espera economizar mais de 10 bilhões de reais no ano que vem? Isso mesmo, Soraya. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, busca ali uma economia de 10 bilhões e 300 milhões de reais para o ano que vem. A gestão Tarcísio revisou ali cerca de 1/3 dos benefícios tributários. E o que chama mais atenção é do setor de bares e restaurantes. O imposto para este setor vai subir de 3,2% para 4% a partir de janeiro do ano que vem. Para o jornal O Estadão, Tarcísio de Freitas afirmou que teve muita negociação com os representantes do setor para que essa alíquota fosse mais justa. O poder de investimento do estado de São Paulo deve aumentar em 2025, deve sair de 21 bilhões de reais para 33 bilhões de reais. Há também uma expectativa para uma reforma administrativa prevista para o ano que vem. A gente lembra que o ano de 2024 foi muito marcado pelo governo do estado de São Paulo, com muitos leilões e a privatização da Sabesp. Soraya Lawande. Obrigada, Álvaro, pelas suas informações. Henrique, você vê esse esforço do governo, do governador aqui do estado de São Paulo, para filtrar esses subsídios que não estão sendo, não estão gerando retorno econômico? Com certeza, isso é responsabilidade com o dinheiro da população, né? Toda vez que a gente entrega subsídios, eles precisam ser revisados de tempos em tempos para que se responda a pergunta. A razão pela qual esses subsídios foram dados está sendo cumprida, né? Nós estamos conseguindo, de fato, fomentar negócios. É interessante a gente notar, por exemplo, o subsídio que era dado ali para os setores de bares e restaurantes, foi de 3,2, como foi citado, até 4, né? Mas sem os subsídios, se fosse 0 subsídios, essa taxação iria para 12%. Então, ficou em 4, ou seja, reduziu o subsídio, mas não extinguiu. E também, quando a gente vê os que foram destinados aí para o setor de calçados, muitos estavam sendo alocados em fornecedores e produtores, na verdade, que estavam localizados fora do estado de São Paulo, ou seja, recebiam benefício aqui, mas não estavam aqui, só faziam seus comércios aqui. Então, isso cumpre sim com ali a necessidade, o princípio da responsabilidade administrativa, com boa administração do dinheiro público, para que, de fato, esses subsídios venham fomentar negócios e o consumo aqui dentro do estado. Agora, o Álvaro citou, a questão dos bares e restaurantes, Como que a gente vai conseguir equilibrar, Zé, essa necessidade até da arrecadação com a competitividade? A gente sabe que bares e restaurantes foram um dos setores também mais afetados da pandemia e ainda estão nessa tentativa, de retomar tudo que foi perdido naquele período. Contra subsídio, porque o subsídio ele acaba provocando desequilíbrio. A economia flui. Existem leis na economia de que decretos, leis aprovadas no Congresso não acabam com a lei da economia, assim como a lei da natureza, a lei da gravidade. Não adianta você tentar, através de uma emenda à Constituição, mudar a lei da gravidade. A economia também tem essas leis, como, por exemplo, a oferta e a procura. Toda vez que se dá um subsídio, ele acaba provocando desequilíbrio, é uma concorrência desleal. Houve um momento que o setor calçadista enfrentou dificuldades, principalmente com a concorrência com a China. Lá no primeiro governo Lula, ele declarou a economia da China como uma economia de mercado. Se impactou o nosso mercado aqui, facilitou a exportação e tal, abriu para o agronegócio, mas dificultou muito a tecelagem, o setor calçadista. É assim a economia, ela tem que se organizar. Esse incentivo, eu sou contra subsídio de redução de impostos ou tratar o setor de uma maneira diferente. Mas ele pode ser incentivado através de um crédito especial ou através de outras maneiras, de se incentivar um determinado setor, porque depois ele volta ao normal. Cortar subsídios é aumentar impostos, não adianta, é um debate perdido. Então, se você concede incentivo fiscal a um setor
esse setor se adapta àquilo. Se corta, é aumento de impostos, não tem jeito. Então, São Paulo teve umas concorrências muito fortes, porque o Brasil entrou numa guerra fiscal fortíssima. Eu sei de um caso famoso em São Paulo de Barueri. Barueri reduziu, através de um incentivo fiscal muito forte, municipal, uma guerra municipal, e levou para Barueri as maiores empresas de São Paulo, principalmente as empresas que não demandavam grande sede, por exemplo, um cartão de crédito, um banco, uma sede lá que pagava o ISS muito menor. Resultado é que a arrecadação de Barueri explodiu, né? Era assim, $300 per capita, né? E aí São Paulo teve um prejuízo e teve que reagir e reduzir o ISS. Só que os problemas sociais da capital, São Paulo, são muito maiores do que os problemas de Barueri, a manter a máquina de São Paulo. Veja que confusão, é igual aquele cubo, né, das cores. Quando mexe de um lado, desarruma o outro. Eu sou contra os subsídios, eu entendo que é possível, sim, fazer outras manobras e tal para facilitar a vida de um setor sem exatamente mexer em subsídios. É hora de corrigir isso. Eu acho que a Zona Franca de Manaus compete de uma maneira desigual com São Paulo. Mas se tirar a Zona Franca de Manaus, o Estado acaba, Manaus acaba, né? Mas, enfim, é a economia. A gente falava há pouco, né, de salário, de desemprego, bares e restaurantes, né, inclusive são importantes nesse quesito, né, de arrecadação de... enfim, pessoas que querem trabalhar, né? E também um importante setor para o turismo. Essa decisão do governador, Alan, você acha que seria arriscada ou é de fato uma estratégia? Não, pode trazer impactos para o setor. Eu acredito que o Zé fez uma descrição muito precisa da questão dos subsídios. É exatamente isso. Porque num primeiro momento, lá atrás, o governo escolheu que, sei lá, bares e restaurantes vão ter subsídios. E aí, o setor foi constituído à base do incentivo fiscal. Depois, quando você tenta tirar este subsídio, é muito difícil. Até porque a reclamação do setor, ela vai ser válida. Eles vão falar, olha, mas espera aí, na prática isso é um aumento de imposto, como o Zé bem colocou. E eles já estão reclamando, eles já estão reclamando, porque como o setor foi constituído com uma isenção tributária, ou com crédito subsidiado, ou isenção tributária, enfim, com alguma benesse estatal, a partir do momento que você tirar essa benesse estatal, o setor ele vai ficar com dificuldade, né? Então, vai gerar um aumento de custo, pode ser que haja aumento no preço, pode ser que haja mas isso, demissão. Esse é o reflexo que deve acontecer, então, né? Vai repassar para o consumidor. Exatamente. Então, lá, qual que é o erro? Lá atrás, você de repente, diminuir os funcionários? Pode diminuir os funcionários, pode gerar aumento do desemprego quando você retira o subsídio. Então, na verdade, lá atrás, você não deveria ter dado o subsídio. Por quê? Porque você está privilegiando determinado setor. E qual é o critério do setor A e não o setor B? Né? Você não está privilegiando o setor, o capital ele não está fluindo para aquele setor que é o mais produtivo. E simplesmente um critério arbitrário do governo. Então você escolheu que determinados setores merecem ter o subsídio. Ok, esse setor ele vai ser todo construído e vai trabalhar em cima de uma lógica de subsídio, que é um privilégio. A partir do momento que lá na frente o governo entender que, opa, peraí, a gente tomou uma decisão errada lá atrás, vamos tirar o subsídio, porque é justo que todo mundo pague a mesma coisa, né? Que nenhum setor tenha uma benesse em relação aos demais. Na hora que você tira, o argumento utilizado pelo setor também é verdadeiro, de que vai trazer desemprego, que vai trazer aumento de preço. Então fica numa situação que é muito difícil. Uma vez que você colocou, é muito difícil você tirar. Por quê? Porque pode gerar essas consequências negativas para a sociedade e fora que tem todo um lobby para não tirar. Então é assim, não dê o subsídio. 5h48, a minha pergunta já até emenda nossa próxima notícia ali, para complementar essa nossa discussão. Essa revisão, Henrique, aponta talvez para um movimento de tendência da simplificação tributária
ou é uma coisa pontual? Não, com certeza. Eu acredito que também a gente precisa lembrar que, como o Alan colocou aqui, né, não dá para tirar de uma vez, você vai criar um problema muito sério, tem que ter um desmame. E é isso que está acontecendo. Na questão dos bares e restaurantes, como eu falei, de 3,2% foi para 4%, mas deveria ser 12%. Então, ainda tem um processo para que chegue até o 12%, que seria um mundo sem subsídios para esse setor especificamente, né? Então, é um desmame gradual que vai ter que ser feito. E na questão tributária também, mas aí volta aquela questão, e eu não quero soar repetitivo, Soraya, mas volta aquela que a gente sempre acaba chegando nela, né? Que é o Estado parece que cria um problema para depois aparecer com a solução para o problema que ele mesmo criou, às vezes está na essência de quem ele é, né? Então, será que a gente precisaria de tanto subsídio se a carga tributária fosse menor? Será que a gente precisaria de tanta emenda parlamentar se o dinheiro ainda permanecesse mais no município e no governo estadual, que é mais próximo do problema e pode desenvolver soluções locais? É aquela coisa, será que não dá para a gente parar tudo e simplificar o cenário? Então, essa simplificação tributária, ela é bem-vinda, né? Tem muitos economistas aí elogiando, mas ela ainda está longe de ser ideal. Se fosse uma redução considerável da carga tributária, é comprovado por números e não por opiniões, de que quanto menor a carga tributária, você fortalece a economia, você favorece o consumo, isso gera emprego, faz a economia rodar, isso gera também avanços a longo prazo, não é só numa questão de informalidade ou talvez no primeiro setor, traz benefícios contínuos aí para a economia e desenvolve o país. É esse o caminho que a gente deveria seguir. E aí,